Se não quer ir pro asilo, saia da minha casa. As palavras dele cortaram o ar como faca. Eu ainda segurava o pano de prato molhado, e o chão parecia girar. Meu próprio filho, aquele por quem passei noites acordada em hospital público, quem eu alimentei com o que faltava para mim, me expulsava da casa que construí tijolo por tijolo. Não chorei. Só subi as escadas devagar, com o mesmo cuidado de quem carrega um corpo ferido. Mas dessa vez, o corpo era a minha alma. Enquanto eu arrumava a mala, eles lá embaixo riam, comentando o cardápio da festa que fariam naquela noite. E eu no quarto guardava não roupas, mas anos de silêncio engolido. Cada dobra da mala era um adeus engasgado. Quando desci, olhei para a sala pela última vez. Os retratos, a cortina, o sofá onde o menino que eu criei um dia dormiu no meu colo. Abri o portão e senti o vento frio bater no rosto. Então, ouvi o som de um motor potente. Um carro preto parou diante de mim. O motorista desceu, elegante, e perguntou com voz firme: Dona Olívia Farias? Assenti sem entender. Seu Augusto Moretti mandou buscá-la. Naquele instante, eu soube. O asilo que me esperava não era o que meu filho imaginava. Quando meu próprio filho gritou que eu devia sair de casa, eu não discuti. Só desci as escadas devagar, com a mala na mão e a alma pesada. Ele dizia que era pro meu bem, que o asilo seria o lugar certo para mim. Como se quem passou a vida cuidando dos outros não soubesse cuidar de si. O pior não foram as palavras, foi o tom. Aquele frio, impessoal, como se eu já não fizesse parte da família. Mas a vida tem um jeito curioso de devolver o que tiram da gente. Naquela mesma tarde, quando o carro preto parou em frente ao portão, todos pensaram que era o veículo do asilo. Eu também pensei, até que o motorista desceu, abriu a porta e disse meu nome com respeito. Algo que eu já não ouvia há muito tempo. Dona Olívia Farias? A partir dali, tudo mudou. O destino que parecia selado se abriu como uma janela depois da tempestade. Essa é a história de como um grito de rejeição me empurrou direto para a minha liberdade. De como a dor que me expulsou da minha casa me levou até o amor, o perdão e a dignidade que eu tinha esquecido dentro de mim. Se você já foi traído, humilhado, esquecido, essa história é para você, porque às vezes o que parece o fim é só o recomeço que Deus escolheu para te libertar. Antes de começar, me conta de que cidade você está assistindo. E se acredita que a vida também sabe devolver o que nos tiram, então se inscreve no canal e vem comigo descobrir o que aconteceu quando o motorista que chegou não era do asilo. Se não quer ir pro asilo, saia da minha casa. Essas palavras atravessaram o corredor como uma pancada seca. Por um instante, o som do relógio na parede foi a única coisa que respondeu. Eu não chorei, não gritei, não fiz cena. Apenas olhei para o chão de cerâmica que eu mesma tinha escolhido quando aquela casa ainda cheirava a esperança. Foi ali, com a mala pronta, que percebi. O amor, quando morre dentro dos filhos, faz mais barulho que qualquer briga de vizinho. A voz do meu filho ainda ecoava, forte, como se quisesse me expulsar não só da casa, mas da própria história que eu ajudei a construir. Desci as escadas com a mesma calma que usava no hospital quando precisava dar uma notícia difícil. Cada degrau parecia uma lembrança. O primeiro passo de Tiago, o dia em que ele voltou da escola com o boletim nas mãos, o cheiro de feijão que subia da cozinha nas tardes de domingo. Eu descia devagar, porque o coração pesa quando carrega o silêncio dos ingratos. Thalita me observava do sofá, com aquele ar de quem espera a faxineira terminar o turno. A frieza dela doía mais que o grito dele. É engraçado como a vida ensina a medir a dor. No hospital, eu via pacientes gemendo, mas sabia que os que sofriam calados eram os que corriam mais risco. Peguei o casaco pendurado na cadeira e o dobrei devagar, como quem se despede de uma parte de si. Lembrei dos plantões em que dormi sentada, do café requentado que me manteve de pé, dos sorrisos de gratidão dos pacientes que não tinham nada para dar, mas me davam tudo num simples "Deus te pague, enfermeira". Eu dei tanto, tempo, saúde, juventude. E no fim, recebi a sentença de ser velha demais para ter um lar. Enquanto fechava o zíper da mala, pensei em quantas vezes ensinei Tiago a ter empatia. Talvez eu tenha esquecido de ensinar que o coração também precisa de memória. Olhei para o retrato do meu marido, David. Ele se foi cedo,
deixando em mim a missão de manter a casa viva e o filho protegido. Eu fiz isso sozinha, sem nunca pedir nada. Às vezes penso que talvez eu tenha protegido demais, tanto que Tiago nunca aprendeu o valor do sacrifício. Protegi-o do frio, da fome, da dor, mas não consegui protegê-lo de si mesmo. Aquele olhar vazio que ele me deu antes de virar as costas era o retrato exato do que resta quando a ambição apaga o amor. No hospital, eu via isso o tempo todo. Filhos brigando por herança ao lado do leito da mãe. Nunca imaginei que um dia eu seria uma dessas histórias que as enfermeiras cochicham no corredor. A mala nas minhas mãos pesava menos que o que eu sentia por dentro. Cada roupa dobrada parecia uma recordação costurada. O lenço azul que usei no batizado dele, o vestido de algodão que comprei quando passei no concurso, nada tinha valor material, mas cada pedaço era um lembrete da mulher que um dia existiu. O som da chuva começava a pingar lá fora, como se o céu tentasse fazer por mim o que eu já não conseguia, chorar. E por incrível que pareça, não era tristeza o que eu sentia. Era lucidez. Aquele tipo de clareza que chega tarde, mas chega para ficar. Vai demorar muito, mãe? Ele perguntou do corredor sem me olhar nos olhos. Eu quis responder, 30 anos, Tiago. Demorou 30 anos para eu entender quem você se tornou. Mas me calei. Só respirei fundo e disse, tô indo. Aprendi que há silêncios que dizem mais do que qualquer sermão. Naquele momento, eu não era mais mãe, nem enfermeira, nem dona de casa. Era só uma mulher encerrando o expediente num lugar que já não precisava dela. E a vida, às vezes, é exatamente isso. A gente entrega plantão para alguém que não sabe nem onde fica o estetoscópio. Enquanto caminhava até a porta, o som dos meus passos parecia o toque de recolher de uma guerra que acabou. Passei pela estante, toquei no porta-retrato da formatura de Tiago. Lembrei de como chorei de orgulho naquele dia, de como achei que nada no mundo poderia nos afastar. Que ironia! As mesmas mãos que eu segurei para ele dar os primeiros passos agora apontavam a saída. Eu, que tanto cuidei de pés alheios, agora pisava em chão incerto. O ar da rua entrou frio quando abri a porta, como se o mundo lá fora me testasse. E aí, dona Olívia, vai conseguir caminhar sozinha de novo? A mala escorregou um pouco da minha mão. O peso dela me lembrou as macas do hospital, aquelas que a gente empurra sem saber se o paciente volta da cirurgia. A diferença é que dessa vez o corpo ferido era o meu, ferido por dentro, em silêncio. Do portão, ouvi Tiago sussurrando algo para Thalita, provavelmente sobre o carro do asilo que viria me buscar. Sorri de canto. Que ironia bonita! A enfermeira aposentada indo para o residencial. Quase poético. Se a vida tivesse senso de humor, estaria gargalhando naquele instante. Fiquei alguns segundos parada na calçada, sentindo o cheiro de terra molhada. Era o mesmo cheiro das madrugadas em que voltava do plantão, exausta, mas orgulhosa. A vizinha da frente espiava pela janela, tentando entender o que estava acontecendo. Eu ergui o queixo, ajeitei o lenço e pensei. Não é o fim, é só uma transferência de setor. Porque é assim que uma enfermeira pensa. O plantão muda, mas o propósito continua. E eu não sabia ainda, mas aquele seria o recomeço mais bonito da minha vida. O barulho do trovão fez Tiago recuar para dentro de casa. Eu fiquei ali, sozinha, com a mala aos pés e o coração aberto para o que viesse. Foi quando ouvi o som que mudaria tudo. O motor de um carro se aproximando, grave, firme, diferente de qualquer carro comum. Um farol iluminou o portão. E eu senti um arrepio percorrer minha espinha. De repente, o destino tinha endereço, hora marcada e motorista particular. E foi ali, na beira da rua, debaixo da chuva fina, que percebi. Quando a vida te expulsa pela porta da frente, é porque algo maior está prestes a chegar pela calçada. O portão rangeu quando abri. Aquele som antigo, que tantas vezes me anunciou a volta de Tiago da escola, agora soava como despedida. A chuva apertava, fina e teimosa, batendo no chão e misturando o barulho dos pingos com o som do meu coração. Eu fiquei ali, parada, com a mala ao lado, esperando o carro do asilo que meu filho havia providenciado. Engraçado como a vida às vezes ironiza. Uma enfermeira que cuidou de tantos idosos agora sendo enviada para viver entre eles. Mas a vida tem dessas voltas misteriosas, e naquele instante, eu ainda não sabia que o destino vinha motorizado.
De repente, um ronco grave cortou o som da chuva. Era diferente de tudo o que se ouvia naquele bairro simples. A luz dos faróis atravessou a garoa e iluminou o portão. Por um segundo, pensei que fosse mesmo o tal carro da clínica, mas quando vi a pintura preta brilhando sob a água e o chofer saindo com guarda-chuva na mão, percebi. Aquele carro não pertencia a ninguém daquele lugar. Ele era fino demais, elegante demais. E eu estava ali, com os pés na lama e o coração em frangalhos, assistindo à ironia mais bonita que o universo já me preparou. O motorista era um homem de terno escuro, voz tranquila e postura impecável. "Boa noite. A senhora é Dona Olívia Farias?" E perguntou, tirando o chapéu com respeito. Eu, surpresa, demorei um instante para responder. "Sou eu, sim, moço. Mas quem mandou o senhor?" Ele abriu um envelope plastificado, com o nome Augusto Moretti impresso na parte de cima. Quando ouvi aquele nome, o tempo parou. Senti o sangue gelar e o ar sumir por um instante. Augusto, o homem que, há 40 anos, me prometeu o mundo antes de eu escolher a estabilidade de um amor seguro. Tiago apareceu na porta com o rosto franzido. "Augusto Moretti, o empresário?" disse gaguejando. Thalita, atrás dele, tentava disfarçar o espanto. "O que ele quer com a senhora?" perguntou, a voz misturando medo e curiosidade. Eu encarei os dois, ajeitei o lenço e respondi com um sorriso que não lembrava o sabor da vingança, mas da dignidade. "Acho que o residencial que me espera é um pouco maior do que vocês imaginaram." Peguei a mala e segui o motorista até o carro. A chuva parecia se afastar do meu caminho, como se o céu, cúmplice, limpasse a estrada para o meu recomeço. Dentro do carro, o cheiro de couro novo e lavanda se misturava à lembrança dos corredores de hospital. Eu olhava pela janela e via as luzes da cidade ficando pequenas até sumirem. A sensação era de anestesia, não do corpo, mas da alma. Lembrei de quantas vezes acompanhei pacientes partindo, sem saber o que os esperava do outro lado. E agora, eu era a paciente, mas pela primeira vez, a cirurgia era na minha vida. Senti medo, claro, mas também senti algo que não experimentava havia anos: expectativa. Aquele tipo de frio na barriga que anuncia que algo grandioso está prestes a acontecer. O motorista, discreto, me ofereceu um lenço de papel. "O senhor Augusto pediu para avisar que está ansioso para revê-la, Dona Olívia." Eu olhei para ele e ri baixinho, meio sem acreditar. "Revê-la? Depois de tantos anos, ele ainda lembra de mim?" Ele respondeu com serenidade. "Algumas pessoas a gente não esquece, senhora. Só espera o momento certo para reencontrar." As palavras dele caíram dentro de mim como um remédio de efeito lento. Talvez fosse isso. A vida é um hospital onde o tempo é o único médico que cura as feridas invisíveis. Enquanto o carro cruzava a estrada, as lembranças vieram em ondas. Lembrei do primeiro beijo com Augusto atrás da igreja do bairro, de como ele dizia que eu tinha mãos de quem cura e olhos de quem acalma o mundo. Ele queria fugir comigo, abrir uma clínica no interior. Eu recusei. Achei que estabilidade era mais importante que paixão. Casei com David, e o tempo tratou de apagar o brilho da juventude. Agora, décadas depois, o destino, sempre paciente, trazia aquele nome de volta. E o mais curioso, não como um fantasma do passado, mas como a chave do meu futuro. Olhei para o espelho retrovisor e vi a cidade ficando distante. A rua da minha casa, ou melhor, da casa que já não era minha, desapareceu. E com ela, o peso da humilhação. Pensei em quantas mulheres como eu envelhecem carregando a culpa de ter amado errado, de ter dado tudo e recebido migalhas. A diferença é que agora eu entendia. Não era culpa, era aprendizado. Às vezes a vida precisa te tirar de um lugar pequeno para te caber num maior. E se for preciso usar a dor para isso, ela usa sem piedade. Quando o carro se aproximou da estrada litorânea, a chuva cessou. O cheiro de maresia entrou pela fresta da janela. Eu fechei os olhos e respirei fundo. Há muito tempo eu não sentia o ar tão leve. Lembrei das manhãs de plantão quando via o sol nascendo e pensava: mais um dia de vida, mais uma chance de recomeçar. Era como se o universo me dissesse: de novo. Ainda não acabou, Olívia. O barulho das ondas se misturava ao som do motor, criando uma música que eu reconhecia.
A melodia do recomeço. O motorista apontou pela janela. Ali está, Dona Olívia, a casa do Sr. Augusto. E quando vi aquela mansão à beira-mar, iluminada pela luz amarelada das varandas, senti o chão sumir sob meus pés. Era como se eu tivesse voltado no tempo, mas com a sabedoria que o tempo me deu. A dor da expulsão ainda latejava, mas agora tinha endereço certo para cicatrizar. Porque às vezes, o que parece um fim cruel é só o início de uma nova jornada. E o mar lá na frente parecia querer me contar o resto dessa história. O carro diminuiu a velocidade quando os portões se abriram. Eu nunca tinha visto nada igual. A mansão parecia saída de um sonho antigo. Janelas grandes, cortinas claras dançando com o vento e o som do mar servindo de trilha sonora. O cheiro de sal misturado com jasmim me fez fechar os olhos por um instante. Era como se o tempo, tão cruel nos últimos anos, tivesse parado para me dar um minuto de gentileza. Quando desci do carro, o chão de pedra fria debaixo dos pés me lembrou da primeira vez que pisei num hospital. O mesmo frio, o mesmo medo, mas agora com um toque de esperança. O motorista pegou minha mala e disse, com um sorriso discreto, o Sr. Augusto à espera no salão principal. Meu coração bateu diferente. Augusto Moretti, aquele nome que por tantos anos eu guardei trancado numa gaveta do passado. Caminhei devagar pelo corredor, observando cada detalhe. Os quadros, os livros antigos, o cheiro de madeira encerada. Tudo ali tinha história e, curiosamente, parecia me conhecer. Senti que estava entrando não numa casa, mas num capítulo que ficou em aberto. Quando o vi, parado de costas diante da janela, com o olhar perdido no horizonte, reconheci na hora o jeito dele de respirar o mundo. Calmo, como quem carrega mais saudades que planos. Boa noite, Augusto. Ele se virou lentamente e o tempo entre nós desapareceu. O mesmo olhar, a mesma gentileza, só que agora cercados pela maturidade que o amor ganha quando sobrevive ao tempo. Olívia, você chegou. A voz dele soou firme, mas havia emoção escondida nas pausas. Demorou 40 anos, mas cheguei, respondi, tentando disfarçar o tremor nas mãos. Ele sorriu. Eu esperei cada um deles. Sentamos na sala, de frente um para o outro, e por alguns segundos só o barulho das ondas falava por nós. Ele perguntou sobre a minha vida e eu contei o essencial. O trabalho no hospital, a viuvez, o filho, mas omiti a parte da expulsão. Ainda não era hora de transformar aquela ferida em conversa. Augusto me ouvia com o mesmo interesse de antigamente, como quem lê um livro que nunca terminou. Disse que também tinha se casado, que ficou viúvo há pouco tempo, e que os anos o ensinaram a cuidar de tudo, menos do vazio. Eu te procurei, Olívia, várias vezes. Sempre encontrava um rastro, um endereço antigo, uma lembrança. E agora, o destino me entregou você de volta. Senti um calor no rosto, uma mistura de emoção e incredulidade. Você não devia ter se incomodado comigo, Augusto. Já estou velha para recomeçar. Ele me olhou com uma ternura que desarmava qualquer desculpa. Velha, você está viva. E a vida, Olívia, é o melhor tipo de juventude que existe. Aquelas palavras ficaram ecoando. Quantas vezes eu mesma disse algo parecido aos pacientes? Quantas vezes incentivei alguém a lutar pela própria recuperação, enquanto deixava a minha definhar em silêncio? Talvez o que eu tivesse esquecido era que a alma também precisa de reabilitação. Ele me mostrou a casa. O jardim era um tapete verde que terminava na areia. A varanda tinha uma rede branca e 2 cadeiras de madeira. Uma cena de tranquilidade que me fez pensar em tudo o que perdi correndo atrás da sobrevivência. Cada canto daquele lugar parecia me sussurrar. Aqui você pode descansar. Mas descansar, para mim, sempre teve um peso de culpa. Passei tanto tempo cuidando dos outros que parar ainda parecia errado. Augusto percebeu. Você ainda acha que cuidar dos outros é mais importante do que cuidar de si, não é? Sorri sem responder. Ele sempre teve esse dom de me ler pelas entrelinhas. Depois do jantar, ele me ofereceu um quarto no andar de cima. As janelas davam direto para o mar, e o som das ondas parecia me embalar como se eu fosse criança outra vez. Enquanto desfazia a mala, encontrei o lenço azul que usei no batizado de Tiago.
Toquei no tecido e senti um aperto no peito. Por mais bonito que fosse aquele lugar, eu sabia que parte de mim ainda estava amarrada àquela casa da qual fui expulsa. Fechei os olhos e pedi em silêncio. Deus não me deixa endurecer, que eu saiba ser grata mesmo quando ainda dói. Na manhã seguinte, o sol entrou pela janela, como quem avisa que a vida recomeçou. Desci para tomar café e encontrei Augusto lendo um jornal. Dormiu bem? Perguntou. Como não dormia há anos. Rimos e a conversa foi leve sobre música, saudade e futuro. De repente ele olhou para mim e disse: Eu tenho um pedido. Quero que me ajude a colocar ordem nas minhas coisas. Nas contas, nos papéis, na empresa. Preciso de alguém de confiança. Ri meio sem jeito. Augusto, eu sou enfermeira, não administradora. Você cuidou de vidas a vida inteira. Se isso não é gestão, o que é? A frase me desarmou. Cuidar sempre foi minha vocação, mas nunca pensei que isso pudesse ser um talento além do hospital. Talvez fosse a hora de entender que o cuidado também é uma forma de liderança e que ainda havia muito em mim a ser usado. Enquanto o mar batia lá fora, senti que estava recebendo uma segunda chance, não só de viver, mas de me reconhecer. Augusto não me oferecia caridade, e sim confiança. E foi nesse gesto que percebi às vezes: o resgate que a vida te manda não é para te salvar da dor, mas para te lembrar de quem você era antes dela. Olhei pela janela e vi o horizonte azul, sem cercas, sem muros. E pela primeira vez em muito tempo, senti que o mundo voltava a caber dentro de mim. Mas eu não sabia. Ainda havia muito por curar. E o mar generoso guardava as respostas que eu ainda não estava pronta para ouvir. Nos dias seguintes, comecei a acordar antes do sol. Acordar cedo é um hábito que o tempo não leva, especialmente de quem passou a vida em hospital. O som das ondas era como o monitor cardíaco de uma vida que, aos poucos, voltava a pulsar. Descia para a varanda ainda de camisola, com uma caneca de café preto nas mãos, e ficava olhando o mar mudar de cor. Azul, cinza, dourado. O mar também tinha seus turnos, como eu tinha os meus. E foi ali, diante daquele movimento infinito, que entendi. Há dores que só o tempo consegue lavar, e ele usa o mar para isso. Augusto me deixava livre. Dizia que a casa era grande demais para ser silenciosa, e que minha presença trazia vida para aquele espaço. Comecei a cuidar das flores do jardim, ajeitar as cortinas, cozinhar com calma. Coisas que há muito eu não fazia por prazer, mas por costume. Descobri que recomeçar não exige juventude, exige coragem. E coragem, essa eu sempre tive de sobra. Às vezes ele me observava em silêncio e dizia: Você tem o dom de transformar rotina em cuidado. Eu sorria. Talvez fosse esse o sentido da vida. Transformar o que é comum em gesto de amor. Certa manhã, encontrei um álbum antigo sobre a mesa. Eram fotos da juventude dele, viagens, premiações, eventos. No meio das imagens, uma carta amarelada, escrita à mão, endereçada a mim. Nunca te esqueci, Olivia. As palavras tão simples me atingiram como se fossem novas. Ele guardara aquilo por décadas. Fiquei ali, lendo devagar, e uma lágrima escorreu, não de arrependimento, mas de ternura. O amor, percebi, não envelhece. Ele apenas muda de endereço. Aquele papel era prova viva de que, mesmo quando a vida te vira do avesso, ainda existe alguém que lembra da sua melhor versão. Com o tempo, fui me envolvendo mais na rotina de Augusto. Cuidava das planilhas, organizava compromissos, ligava para fornecedores. No começo achei que fosse só uma gentileza dele, mas entendi rápido que era confiança. Ele me deixava decidir, e isso me fazia lembrar quem eu era antes da dor. Uma mulher de valor, disciplinada, capaz de resolver problemas sem perder a calma. O hospital me ensinou isso, que desespero não salva ninguém. E agora eu aplicava o mesmo princípio na vida dele. O caos, quando chega, precisa de quem saiba organizar. Augusto tinha uma forma bonita de me lembrar da minha importância. Você tem alma de gestora, dizia rindo. Eu respondia que ele estava exagerando, mas no fundo gostava de ouvir. Há palavras que cicatrizam, e as dele eram exatamente isso, curativo. Aos poucos comecei a andar mais ereta, a sorrir mais, a me olhar no espelho sem pressa.
Vi que a mulher que o espelho mostrava ainda tinha brilho. Cabelos grisalhos, sim, mas olhos firmes. E dentro deles, um resto de fé que eu pensava ter perdido. As tardes eram meu momento favorito. Eu me sentava na rede, o vento brincando com o lenço no meu pescoço, e ficava observando o horizonte. Cada onda que quebrava parecia levar um pedaço da amargura embora. É curioso como o mar ensina sobre a vida sem dizer uma palavra. Ele vem e vai, insiste e recua, mas nunca deixa de voltar. E eu comecei a entender que a gente precisa ser um pouco assim também. Deixar ir o que nos afoga, mas manter a essência que nos move. Uma vez Augusto me disse: "Você não percebe, mas trouxe saúde para essa casa." Achei graça e respondi: "Eu não trago saúde, Augusto, só tento evitar infecções emocionais." Rimos. Mas depois, sozinha, pensei no que disse. Quantas vezes deixamos que a mágoa infeccione nossas lembranças? Quantas vezes insistimos em revisitar o que já devia estar curado? Naquele momento, decidi que minha história com Tiago não seria uma ferida aberta. Seria uma cicatriz, visível sim, mas sem dor. Porque a dor, quando não ensina, adoece. Mesmo assim, à noite, deitada na cama, eu pensava nele. Imaginava se estava bem, se dormia tranquilo, se ao menos lembrava de mim. O amor de mãe não sabe descansar, mesmo depois da ingratidão. E eu não conseguia evitar o nó na garganta. Por mais que o vento do mar me embalasse, havia noites em que o silêncio gritava. Nesses dias, eu orava baixinho, pedindo para Deus não deixar que meu coração se tornasse de pedra. A pior consequência da dor é quando ela endurece a alma. Uma tarde, decidi ir até a cidade comprar flores para o jardim. Entrei numa loja e, por coincidência, encontrei uma antiga colega do hospital. Ela me olhou surpresa. "Olívia? Você sumiu. Soube do que aconteceu. Como você está?" Sorri e respondi: "Melhor do que nunca. Às vezes a vida te demite de um plantão para te promover a outro." Ela riu, meio sem entender, mas era verdade. Eu tinha sido tirada da casa do meu filho para ser colocada no lugar onde finalmente aprenderia o valor que sempre tive. Às vezes a bênção vem disfarçada de perda. Voltei para casa com as flores e as plantei no canteiro da entrada. Enquanto cobria as raízes com terra, percebi que cuidar daquilo me trazia paz. Cada semente era um pequeno pacto com o futuro, uma forma de dizer: eu ainda acredito. Augusto me observava da varanda, com o olhar sereno de quem entende o que não precisa ser dito. Às vezes ele descia e me ajudava, e o silêncio entre nós era confortável. Era como se estivéssemos costurando juntos um novo sentido para a palavra vida. Os dias passaram, leves, até que uma manhã trouxe algo inesperado. Uma correspondência endereçada a Augusto, mas com o meu nome no campo referência. Estranhei. Quando abri o envelope, vi um documento que reconheci na hora. A escritura da minha antiga casa. Um arrepio percorreu meu corpo. Havia algo errado ali. Peguei uma lupa, observei as assinaturas e percebi. Uma delas era minha, mas eu nunca a tinha feito. O mar naquele dia ficou cinza e eu soube, sem precisar de mais provas, que o golpe tinha vindo de onde eu menos esperava. O mesmo filho que me expulsou também tinha me roubado. Fiquei olhando aquele papel por longos minutos, sem piscar. A escritura estava ali, fria, oficial, carimbada. A casa da qual fui expulsa já não era minha fazia meses. E pior, tinha sido usada como garantia num empréstimo. No rodapé, uma assinatura tremida e falsificada. O meu nome, a minha letra, a minha história arrancada da minha própria pele. Naquele instante, senti o mesmo frio que sentia nas madrugadas de hospital, quando o monitor cardíaco apitava e eu sabia que a vida estava escapando. Mas dessa vez o paciente era o meu coração. Deixei o papel sobre a mesa e me sentei, tentando respirar fundo. O som do mar, que até então me acalmava, parecia zombar de mim. De novo, Olívia. De novo confiou demais. Era um tipo de dor que não grita, só pesa. Um peso que vem de dentro, da mistura amarga entre amor e decepção. Porque não há dor maior do que descobrir que a pessoa que você mais amou foi quem te feriu com mais precisão. E o que me cortava não era o golpe em si, era a lembrança de cada noite em que eu trabalhei dobrado para pagar cada tijolo daquela casa.
Lembrei do dia em que vi Tiago correndo descalço na sala e pensei: tudo isso é dele. Eu só não sabia que um dia ele confirmaria isso. Mas a força. Augusto me encontrou ainda ali, parada, os olhos marejados. Aconteceu alguma coisa? Perguntou preocupado. Eu hesitei. Parte de mim queria esconder. Outra parte implorava para desabar. Coloquei o documento nas mãos dele. Ele leu em silêncio, e a expressão mudou do espanto para a indignação. Isso é sério, Olívia? Isso é crime. Assenti com a voz embargada. Mas é meu filho, Augusto. Ele respirou fundo e respondeu com firmeza. Filho ou não, o que ele fez não pode passar em branco. Balancei a cabeça ainda confusa. Eu passei a vida perdoando. Não sei se sei fazer outra coisa. Ele se aproximou, colocou a mão sobre a minha e disse: perdoar não é o mesmo que aceitar ser ferida de novo. Essas palavras ficaram presas na minha mente. Passei o resto da tarde sozinha, olhando para o mar e pensando no que fazer. O vento balançava as cortinas e o barulho das ondas parecia sussurrar o que eu evitava encarar. Que o amor de mãe é infinito, mas não é cego. Há um ponto em que o perdão precisa aprender a se proteger. À noite preparei um chá. Sentei na varanda com a caneca quente entre as mãos, tentando organizar o pensamento. Lembrei de Tiago pequeno, dormindo no meu colo depois de uma febre. Lembrei de como eu orava para que ele tivesse um futuro melhor que o meu. E ele teve. Mas às custas de quê? De mim. Foi quando percebi que talvez o amor mal direcionado seja o maior sabotador da dignidade. Amar é um dom, sim, mas quando vira servidão, deixa de ser amor e passa a ser medo. E eu, sem perceber, tinha medo de perder o pouco que ainda restava de vínculo. Augusto, sempre prudente, não insistiu. Deu-me espaço, mas eu percebia seu olhar vigilante. No fundo, ele sabia que eu precisava enfrentar aquilo sozinha. E de fato precisei. Passei noites relendo aquele documento, tentando encontrar justificativas. Talvez ele estivesse desesperado. Talvez fosse culpa da Thalita. Talvez fosse engano. Mas quanto mais eu lia, mais via o traço frio da intenção. A falsificação era cuidadosa, planejada. E não havia engano em planejar a ruína da própria mãe. Lá no hospital, eu aprendi a ler sinais antes da crise. Os olhos de um paciente diziam mais que os exames. E o olhar de Tiago, naquele dia em que me expulsou, já trazia o aviso. Eu só não quis ver. É curioso como o amor nos deixa míopes. A gente enxerga tudo, menos o que dói. Percebi que, de certa forma, eu mesma o ensinei a achar que poderia tudo. Eu o protegi de cada consequência. O defendi de cada erro e agora o mundo me cobrava essa conta. O amor sem limites, no fim, também tem preço. No dia seguinte, acordei decidida. Vesti uma roupa simples, prendi o cabelo e fui até o escritório de Augusto. Ele me esperava com café e preocupação nos olhos. Já pensei no que vai fazer? Perguntou. Sim, respondi. Nada. Ele arqueou as sobrancelhas surpreso. Por enquanto, nada. Às vezes, a pior punição é o silêncio. E o tempo sabe fazer o que a gente não tem coragem. Ele me olhou como quem entende. Então espere o tempo, Olívia. Mas não oculte a verdade quando ela bater a porta. Os dias seguintes foram de quietude. Continuei minha rotina, regando as flores, lendo, cuidando das coisas da casa. Mas o pensamento voltava sempre para o mesmo lugar. Às vezes me pegava imaginando o que eu diria se o encontrasse. Será que ele teria coragem de me encarar? Uma tarde escrevi uma carta. Não para enviar, mas para aliviar o peito. Escrevi tudo o que nunca consegui dizer. A mágoa, o amor, a decepção e o perdão. Dizia no final: você me tirou uma casa, Tiago, mas não vai me tirar o que me fez construí-la. Minha dignidade. Guardei a carta na gaveta. Às vezes o que a gente precisa não é que o outro ouça, mas que o universo leia. Certa noite, ao jantar, Augusto quebrou o silêncio. Pensei em convidá-lo para vir aqui. Talvez seja a hora de colocar as cartas na mesa. Olhei para ele, surpresa. Você quer um confronto? E perguntei. Não, quero justiça com serenidade. Você tem o direito de olhar nos olhos dele e devolver o que ele te tirou, a verdade. Demorei para responder. Lá no fundo,
Algo em mim sabia que esse momento era inevitável. O silêncio não cura tudo. Às vezes ele apenas adia a cirurgia. Concordei com a cabeça devagar. Então chame-o, Augusto. Que ele venha. O diagnóstico já está pronto. Só falta a dose certa de coragem para aplicar o remédio. Quando Augusto disse que organizaria um jantar, eu senti o estômago revirar. Ele chamava de jantar, mas eu sabia, seria uma cirurgia sem anestesia. E eu, como boa enfermeira, sabia o que isso significava. Ia doer, mas era necessário. O convite foi enviado com elegância, como se fosse um encontro qualquer. Para tratar de assuntos familiares, dizia. Eu passei a semana inteira tentando me preparar, mas o coração não entende de protocolos. Uma parte de mim queria fugir, outra parte queria olhar Tiago nos olhos e entender onde foi que o amor dele morreu. No dia marcado, a casa parecia diferente. Augusto mandou arrumar a mesa com taças de cristal e velas brancas. A música de fundo era suave, quase sagrada. Eu vesti um vestido simples, azul marinho, e prendi o cabelo num coque, como fazia nos meus plantões mais importantes. Quando o relógio marcou 7h30, o som dos pneus na entrada me fez estremecer. O motorista anunciou: Senhor Tiago e Senhora Talita. As palavras ecoaram dentro de mim. Por um segundo pensei em voltar para o quarto. Mas não, eu respirei fundo e fiquei. A dor não pode ser evitada para sempre. Uma hora ela precisa ser encarada de frente. Eles entraram com um ar misto de constrangimento e arrogância. Tiago vestia um terno que não combinava com a humildade que ele dizia ter. Talita, como sempre, tinha aquele sorriso frio de quem mede o ambiente antes de decidir se deve ser gentil. Augusto os recebeu com polidez exemplar, oferecendo vinho e conversa neutra. Eu, sentada à cabeceira oposta, apenas observava. A cada olhar de Tiago, eu via o menino que um dia segurou minha mão para atravessar a rua. E o homem que, anos depois, me empurrou para fora dela. A refeição começou. O som dos talheres era o único ruído. Augusto falou sobre negócios, sobre como andava sua empresa, e então, com a serenidade de quem prepara um anúncio importante, disse: Eu decidi me aposentar. Tiago o olhou curioso. É mesmo, senhor Augusto? Sim, respondeu ele. E pretendo deixar a administração de tudo nas mãos de alguém de extrema confiança. Silêncio. Foi o tipo de silêncio que pesa, que cria expectativa. Ele então virou-se para mim e completou: Essa pessoa é a dona Olívia. Talita tossiu. Tiago ficou imóvel, como se o tempo tivesse parado. Minha mãe? Ele murmurou incrédulo. Sim, sua mãe, respondeu Augusto calmamente. Ela é a nova administradora da minha empresa e de todos os meus bens. Ninguém tem mais competência e honestidade para isso do que ela. Aquela mesa, de repente, se tornou palco de um tribunal invisível. Eu, sem querer, senti um pequeno tremor nas mãos. Não por orgulho, mas por justiça. A vida às vezes demora, mas sempre entrega o veredito. Tiago tentou sorrir, mas o sorriso não subia. Isso é inesperado. A senhora sempre foi dedicada. Dedicada, repeti, deixando a palavra cair como pedra no chão. Sim, fui. Olhei bem nos olhos dele. E mesmo assim, não foi o suficiente. Talita baixou o olhar, mas não por remorso. Era medo. Medo do que viria. Augusto se levantou e serviu mais vinho, como se o ato de encher as taças marcasse a sentença. A vida tem um jeito curioso de corrigir injustiças, não é? Disse. Depois disso, a conversa seguiu num ritmo estranho. Eles tentavam manter a aparência, mas a tensão era visível. Eu, por dentro, senti o peso de cada lembrança. Lembrei da última refeição que fiz para Tiago antes de ele me expulsar. Arroz simples, feijão, frango assado. Lembrei de como ele comeu calado, sem imaginar que aquela seria a última vez que dividiríamos uma mesa. E agora, ali estávamos com cristal e prata, mas com o mesmo silêncio indigesto. Quando o jantar terminou, Augusto pediu licença e saiu para atender uma ligação, deixando nós três sozinhos. Eu sabia que o momento tinha chegado. Tiago, comecei com a voz baixa. Você sabia que falsificar uma assinatura é crime? Ele engoliu seco, mas tentou disfarçar. Mãe, eu não sei do que a senhora está falando. Toda mãe sabe quando o filho mente. Tirei o documento da bolsa e coloquei sobre a mesa. A escritura.
O som do papel batendo na madeira soou mais alto do que eu esperava. A cor foi sumindo do rosto dele. Thalita olhou de lado, inquieta. Eu não fiz nada, mãe. Isso deve ser um engano. Olhei para ele, firme, com a serenidade que aprendi em anos de hospital. Engano é acreditar que a vida não cobra. Eu te dei tudo, Tiago. Até o direito de errar, mas nunca o de me destruir. Ele abaixou a cabeça. Pela primeira vez, a arrogância deu lugar à vergonha. Augusto voltou, e eu disfarcei o tremor da emoção. Ele, percebendo o clima, encerrou o jantar com um brinde. Ao merecimento, porque o tempo sempre devolve a quem faz o bem e retira de quem age na sombra. Ergui a taça, mas não bebi. O gosto da vitória nunca me pareceu doce. Só senti um alívio silencioso. Aquele que a alma experimenta quando finalmente o que estava escondido vem à luz. Quando eles se despediram, Tiago mal conseguiu me encarar. Thalita apenas murmurou um boa noite rápido. Fiquei observando o carro deles desaparecer pelo portão, enquanto o vento frio da noite batia no meu rosto. Augusto se aproximou e disse: "Você foi firme, Olívia, e justa", respondi olhando para o céu escuro. "Firme, sim, mas justiça, Augusto, ainda é um remédio de dose lenta. Eu só comecei o tratamento." Entrei na casa, tirei o sapato e me sentei no sofá, olhando o reflexo das velas no vidro da janela. O mar rugia lá fora, como se dissesse que a tempestade ainda não havia acabado. E eu sabia. O que aconteceu naquela noite não era o fim da história. Era só o diagnóstico inicial de uma cura que viria com o tempo. Os dias seguintes ao jantar foram silenciosos, mas não aquele silêncio leve de paz. Era o silêncio denso, de quem sabe que a verdade finalmente saiu do esconderijo. A notícia da transferência dos negócios de Augusto se espalhou rápido pela cidade e não demorou para chegar aos ouvidos de Tiago. Naquela semana não houve ligação, mensagem, nem sequer um pedido de explicação. E ainda assim, eu sentia que algo estava para acontecer. É como no hospital, quando a febre baixa de repente, a gente sabe que o corpo ainda está travando uma batalha por dentro. Numa tarde nublada, a campainha tocou. O som me arrancou do devaneio. Quando abri a porta, lá estava ele, Tiago, com o rosto abatido, barba por fazer e um olhar que já não tinha nem sombra da arrogância de antes. Parecia menor, encolhido dentro da própria culpa. "Posso entrar?" perguntou. Assenti sem dizer nada. O coração de mãe é teimoso. Ele reconhece o filho mesmo quando o resto do mundo não reconhece mais. Entramos na sala. Ele olhou em volta, visivelmente impressionado com o lugar. Talvez tentasse entender como a mulher que ele mandou para o asilo agora vivia numa casa de frente para o mar. "Bonita a casa", disse, forçando um sorriso. "É, o mar ajuda", respondi sem emoção. Ficamos uns segundos em silêncio, até que ele respirou fundo. "Mãe, eu perdi o emprego. Thalita foi embora. Vendi o carro. E não tenho para onde ir." Senti o chão gelar, mas mantive a postura. "Entendo." "E o que você quer de mim, Tiago?" "Ajuda, só até eu me reorganizar. Eu sei que errei." As palavras dele caíram como pedras em um poço antigo. E o eco demorou para voltar. Olhei para ele e vi não o homem que me traiu, mas o menino que um dia eu segurei no colo. Vi o rosto do bebê febril que eu embalei madrugada adentro, orando para que sobrevivesse. A vida tem esse dom cruel de misturar lembranças boas com feridas abertas. "Você falsificou minha assinatura, Tiago. Me tirou o que eu levei uma vida para conquistar. E agora quer abrigo. Acha justo?" Ele abaixou a cabeça. "Eu sei, mãe. E não espero que me perdoe. Eu só não tenho ninguém." Aquilo me cortou por dentro, porque eu também já estive ali, sozinha, sem ninguém, e foi justamente isso que me ensinou a diferença entre solidão e arrependimento. A solidão é vazia. O arrependimento é cheio, de dor, de culpa, de lição. Olhei para o rosto dele e vi lágrimas. E naquele instante percebi. O julgamento que eu tanto esperava não era o meu, era o dele. A vida o havia colocado diante do espelho da própria humilhação. Fiz sinal para que sentasse. Fui até a cozinha e voltei com 2 xícaras de café. Coloquei uma diante dele. "O café está amargo, Tiago, mas é o único que tenho para te oferecer. Se quiser açúcar, vai ter que aprender a adoçar sozinho." Ele segurou a xícara com as 2 mãos
como quem se aquece em algo maior que o calor. Eu não sei por onde começar, mãe. Pelo reconhecimento, respondi. O perdão vem depois, quando a verdade já está de pé. Conversamos por horas. Ele contou sobre as brigas com Thalita, as dívidas, a vergonha. Disse que tentou refazer a vida, mas tudo dava errado. E enquanto falava, eu percebia como a vida é justa na forma mais dura possível. Ela repete as lições até que a gente aprenda. E ele finalmente estava aprendendo o que eu já sabia há anos: o valor das coisas que o dinheiro não compra. Quando o sol começou a se pôr, ele se levantou enxugando o rosto. Eu não mereço estar aqui, mãe. Mas está, respondi. E o fato de estar aqui já é um começo. A vida não se conserta de um dia para o outro, Tiago. Se conserta devagar, com humildade. Ele me olhou com um misto de culpa e alívio. Eu te machuquei, mãe. Machucou. Mas a ferida já cicatrizou. E cicatriz, você sabe, não some, mas também não sangra mais. Ele quis ficar alguns dias. Augusto concordou, com o olhar compreensivo de quem entende que certas batalhas não são entre pessoas, mas entre gerações. Durante aquele tempo, observei Tiago ajudar no jardim, arrumar as coisas, cozinhar. Não era o mesmo homem que me expulsou. O orgulho havia dado lugar à humildade, e a humilhação à necessidade de perdão. Um dia o vi olhando para o mar e perguntei: "O que você vê aí, Tiago?" Ele respondeu: "Vejo tudo o que eu perdi achando que estava ganhando." E foi ali, naquela frase, que eu percebi que o julgamento estava completo. Não precisei dizer mais nada. A vida já havia dado sua sentença. O filho que um dia me tirou o teto agora dormia sob o mesmo, protegido por quem ele feriu. E eu me sentia leve, mas não por vingança. Era como se cada lágrima derramada tivesse limpado uma camada de rancor. Perdoar não era esquecer. Era apenas me libertar da necessidade de provar que eu estava certa. A dignidade já tinha feito isso por mim. Naquela noite, antes de dormir, passei no quarto dele. Tiago dormia profundamente, como quem finalmente encontrou descanso. Aproximei-me, ajeitei o lençol e sussurrei: "Você não me devolveu o que tirou, meu filho, mas me deu algo que eu pensei ter perdido para sempre: a paz." Fechei a porta devagar, com o coração em silêncio. E ao deitar, ouvi o mar lá fora, constante e sereno. Ele não gritava mais, parecia apenas repetir o que eu já sabia. O perdão é o som mais bonito depois da tempestade. Mas o destino, sempre inquieto, ainda guardava uma última lição. E ela viria na manhã seguinte, leve, discreta, mas definitiva, como o último bater de ondas antes da maré mudar para sempre. Naquela manhã, o sol nasceu com uma doçura diferente. O mar estava calmo, e o vento trazia aquele cheiro de sal e jasmim que sempre enchia a casa de Augusto. Eu desci as escadas como de costume, esperando encontrá-lo na varanda, lendo o jornal e tomando o café que eu preparava todas as manhãs. Mas a cadeira estava vazia, o jornal dobrado, a xícara intacta. Por um instante senti o tempo parar. Aquele mesmo silêncio frio que precede uma notícia que o coração já sabe, mas a mente se recusa a ouvir. Chamei o nome dele uma vez, depois outra. Nenhuma resposta. Subi as escadas apressada, o coração acelerado como se eu estivesse de volta ao hospital, correndo para atender um chamado. Quando empurrei a porta do quarto, ele estava lá, deitado, sereno, com as mãos repousando sobre o peito e o rosto tranquilo de quem fez as pazes com o mundo. Nenhum traço de dor, nenhuma expressão de espanto. Apenas paz. E eu, que passei a vida vendo gente partir, entendi de imediato. Ele se foi dormindo. Partiu como viveu, em silêncio e com dignidade. Sentei-me ao lado dele e segurei sua mão. Estava fria, mas leve. Tão leve que parecia que o corpo dele já tinha se despedido há dias. E só esperava o mar amanhecer para levar o resto. Chorei, mas não aquele choro desesperado, e sim o choro maduro, que mistura tristeza e gratidão. "Obrigada, Augusto", murmurei, "por ter me devolvido a mim mesma antes de ir." Em cima da mesa de cabeceira havia uma carta dobrada. O envelope tinha meu nome escrito com a caligrafia firme dele. Abri com cuidado, como quem abre um relicário. "Minha querida Olívia, se você está lendo isso,
É porque o meu tempo na Terra chegou ao fim. Eu sempre soube que você voltaria à minha vida. Não para reatar o que o tempo levou, mas para curar o que ele deixou. Você foi o maior acerto da minha história, mesmo quando eu achei que tinha te perdido. Agora deixo a casa, as empresas e tudo o que possuo sob seu nome. Cuide bem de tudo, mas acima de tudo, cuide de si. A vida te tirou muito, mas também te devolveu. E é isso o que realmente importa. Com amor e paz, Augusto. As letras tremiam um pouco, mas cada palavra pulsava com a força de quem escreveu com a alma. Fechei os olhos e deixei que as lágrimas caíssem sem resistência. Não era dor. Era um tipo raro de amor que não precisa de presença para existir. Um amor que se transforma em gratidão. Pensei em como ele me resgatou quando o mundo me virou as costas e em como, no fim, foi eu quem o acompanhou na travessia. E, de algum modo, senti que ele ainda estava ali, no barulho do vento, no cheiro do mar, em tudo. O funeral foi simples, como ele queria. Poucas pessoas, flores brancas, o som das ondas batendo perto do cemitério. Tiago ficou ao meu lado o tempo todo, em silêncio. Vi lágrimas escorrerem pelo rosto dele e não precisei dizer nada. Às vezes a morte ensina o que a vida não conseguiu. Quando o caixão foi baixado, o sol refletiu na areia e eu senti um calor suave, como se fosse um toque de despedida. Vá em paz, Augusto, sussurrei. Você me curou. Nos dias seguintes, a casa parecia viva, mesmo sem ele. O mar continuava batendo. As flores ainda se abriam. E eu mantinha tudo como ele gostava. A cadeira na varanda, o jornal dobrado, o café pronto. Era o meu jeito de continuar o diálogo, mesmo que em silêncio. Mas algo dentro de mim começou a mudar. Eu sentia que a casa agora me pertencia não apenas por herança, mas por merecimento. E essa sensação era nova. Pela primeira vez na vida, eu não devia nada a ninguém. Nem gratidão, nem explicação, nem desculpa. Era liberdade pura. O tipo que não se compra, só se conquista depois de muitas perdas. Certa tarde, sentei na areia e fiquei olhando o horizonte. O céu estava pintado de tons de cobre e lilás. Pensei em tudo o que vivi. O hospital, os plantões, a casa que perdi, o filho que me traiu, o amor que voltou para me resgatar. Tudo parecia ter se encaixado num ciclo maior, como se cada dor tivesse sido um degrau para chegar ali. A vida é assim. Às vezes ela te desmonta inteira só para te montar de novo com mais firmeza. Naquela noite, enquanto lia a carta de Augusto outra vez, algo me chamou a atenção. No verso, havia uma frase que eu não tinha visto antes. A liberdade não é estar sozinha, é estar em paz consigo. Fechei os olhos e repeti em voz baixa. Era isso, eu não estava sozinha. Eu estava em paz. A casa era o meu lar, mas a verdadeira morada era o que eu sentia dentro de mim, serenidade. Tiago ficou comigo por um tempo. Ajudava nas tarefas, caminhava pela praia, falava pouco. Eu via nos gestos dele o arrependimento que palavras nunca alcançam. Às vezes ele olhava o retrato de Augusto e dizia: "Ele gostava da senhora, né, mãe?" "Não, meu filho. Ele me respeitava. E respeito é a forma mais bonita de amor." Ele assentia, calado. Acho que pela primeira vez estava entendendo o que isso significava. As semanas viraram meses e eu passei a visitar o jardim todos os dias. O vento soprava nas flores como se fosse a voz de Augusto me lembrando de seguir em frente. O luto, percebi, não é o fim. É só a forma que o amor encontra para continuar existindo em outro tom. E cada pôr do sol me ensinava um pouco mais sobre isso. O sol morre todo dia e ainda assim volta lindo na manhã seguinte. O mesmo acontece com a vida da gente. Mas a liberdade, essa que Augusto me deixou como herança, ainda teria sua prova final. Porque o destino, generoso e desafiador, ainda queria saber se eu tinha aprendido a perdoar de verdade. E a resposta viria de onde tudo começou, da porta de um toque hesitante e da voz que um dia me expulsou aos gritos. Chovia quando ele voltou. Era uma chuva miúda, paciente, dessas que não assustam, mas lavam. Eu estava na varanda regando as plantas quando ouvi o som dos passos hesitantes na entrada. Não precisei olhar para saber. Mãe reconhece o filho mesmo pelo som da respiração. Quando virei, vi Tiago parado diante do portão.
molhado, magro, com o rosto pálido e os olhos fundos. O tempo o havia castigado mais do que qualquer lição minha poderia ter feito. Ele parecia um homem que não carregava mais orgulho, só arrependimento. Ficamos alguns segundos em silêncio, como dois fantasmas tentando se reconhecer depois de uma vida inteira. "Posso entrar?" perguntou com a voz rouca, quase infantil. "Claro que pode, Tiago. O portão nunca esteve trancado." Ele entrou devagar, olhando em volta como quem visita um santuário. Parou na sala e viu o retrato de Augusto sobre a estante. "Ele era bom para a senhora, né?" E disse com a voz embargada. "Era sim", respondi. "Mas mais do que isso, ele acreditou em mim quando nem eu mais acreditava." Tiago abaixou a cabeça. "Eu destruí tudo, mãe." Olhei para ele e senti o coração apertar. Não havia mais raiva, nem vontade de confrontar. Havia só um cansaço doce, o tipo que vem depois de chorar por dentro durante anos. "Você não destruiu, Tiago. Só me ensinou a reconstruir." Ele pareceu não entender. "Eu te magoei. Roubei a senhora, te humilhei. E ainda assim eu sou sua mãe", interrompi com firmeza. "Isso não muda. Nem a traição muda isso." Sentei-me no sofá e fiz sinal para ele se aproximar. Ele hesitou, como se tivesse medo de quebrar o ar ao redor. "Eu fiquei doente, mãe", confessou. "Doente?" "É, o médico disse que é no fígado." "Eu bebi demais. Achei que o álcool ia calar a culpa." Fechei os olhos e respirei fundo. No fundo, eu já sabia que a vida cobra com juros. Mas ver o preço sendo pago pelo próprio filho ainda assim dói. Senti vontade de abraçá-lo, mas esperei. Deixei que ele falasse, porque às vezes o primeiro gesto de amor é simplesmente escutar. "Eu só queria que a senhora me perdoasse antes de eu ir. Não sei quanto tempo tenho." Essas palavras me atravessaram como bisturi, e por um instante, eu não era mais a mulher ferida, nem a enfermeira, nem a viúva. Era apenas uma mãe diante de um filho pedindo para voltar pro colo. Aproximei-me e segurei suas mãos, frias, trêmulas, quase transparentes. "Tiago, o perdão não é um presente que se pede. É um processo. E o meu começou no dia em que você me expulsou." Ele me olhou confuso. "Como assim, mãe?" "Porque naquele dia, o destino te usou para me libertar. Você me tirou de uma casa pequena para me fazer descobrir o tamanho da minha fé." As lágrimas dele vieram silenciosas, e eu deixei que caíssem sem tentar consolar. Às vezes o choro é o último remédio que o coração precisa para se curar. "Eu não mereço seu amor", ele murmurou. "Mas o amor não se merece, meu filho. Ele se dá." E então, pela primeira vez em tantos anos, o abracei. Não aquele abraço contido de quem quer parecer forte. Foi um abraço inteiro de mãe, daqueles que apertam a alma. Senti o corpo dele fraquejar contra o meu. E no toque, eu percebi. Não havia mais o homem arrogante, só o menino perdido que o tempo devolvia para mim. Ele ficou em casa nos dias seguintes. Dormia no quarto de hóspedes, tomava os remédios, caminhava pela praia quando o sol nascia. E eu, sem perceber, voltei aos velhos hábitos. Preparar o café, medir o horário dos remédios, colocar água morna para ele tomar banho. Era como se Deus, generoso, me desse uma chance de cuidar dele mais uma vez. Não para curar o corpo, mas a alma. Às vezes, eu o encontrava na varanda olhando o mar e ele dizia: "Agora eu entendo o que a senhora sempre disse, mãe, que dignidade é coisa que não se vende nem se compra." E eu sorria, porque ele finalmente tinha aprendido a lição que a vida tanto tentou ensinar. Na última noite o vento soprava forte. Fiz sopa, acendi uma vela e fiquei lendo um trecho da Bíblia para ele. Tiago segurava minha mão e os olhos cansados piscavam devagar. "Mãe, a senhora me perdoa mesmo?" "Perdoo, meu filho, porque o perdão é a última forma de liberdade." Ele sorriu, fraco, mas sincero. "Então posso descansar." Minutos depois adormeceu. E quando a respiração dele começou a desacelerar, eu entendi. Mais uma vez a enfermeira em mim soube antes do relógio. O coração de mãe sempre sabe. Fiquei ali em silêncio, segurando sua mão até o fim. Não chorei. Apenas fechei os olhos e agradeci a Deus por ter me dado tempo suficiente para fechar o ciclo com amor. O mar rugia lá fora, como testemunha antiga de tudo o que vivemos. Levei o corpo dele ao hospital.
E os médicos confirmaram o que eu já sabia. Voltei para casa sozinha, mas não vazia. Pela primeira vez não havia dor. Havia completude. Na manhã seguinte, o sol nasceu de um jeito diferente. A luz batia nas cortinas e enchia a casa de um brilho dourado. Fui até a varanda, olhei para o horizonte e senti o vento tocar meu rosto. Descansa, meu filho, murmurei. Agora sim, estamos em paz. E enquanto o mar quebrava em ondas suaves, percebi que a vida tinha devolvido tudo o que me tirou. Em outras formas, em outros tempos, mas com o mesmo propósito. Me ensinar que o amor, quando verdadeiro, não morre. Ele só muda de casa. E, no fundo, eu sabia, uma última onda ainda viria. Não para me derrubar, mas para me lembrar que o perdão é o nome mais bonito que a liberdade pode ter. Nos primeiros dias depois da partida de Tiago, a casa ficou em silêncio. Mas não era aquele silêncio que assusta. Era o silêncio de uma alma que finalmente entende que o barulho nem sempre significa vida. Caminhar pelos cômodos era como revisitar um álbum de lembranças invisíveis. Cada canto guardava uma história, um gesto, uma risada que o tempo não conseguiu apagar. A ausência dele não doía como imaginei. Doía menos. Era uma dor suave, que vinha acompanhada de um tipo raro de gratidão, por ter tido tempo de consertar o que parecia irreparável. A vida tem uma maneira misteriosa de ajeitar o que a gente bagunça. Às vezes demora décadas, mas ela ajeita. E foi nesse ajeitar lento que aprendi o verdadeiro sentido da palavra liberdade. Liberdade não era viver sem ninguém. Era viver sem amarras. Nem de culpa, nem de raiva, nem de passado. Era acordar, abrir a janela e não sentir o peso do ontem nas costas. Era poder olhar para o retrato do meu filho e sorrir sem que o coração latejasse. Era poder falar o nome de Augusto e sentir leveza e não saudade doída. Era, enfim, respirar, sem medo de lembrar. Passei a cuidar do jardim com mais carinho. Cada flor que desabrochava parecia uma pequena vitória sobre o tempo. O canteiro da entrada estava cheio de cores. Amarelo, lilás, branco. E o perfume delas se misturava ao cheiro do mar. Aprendi que as plantas são como pessoas. Crescem melhor quando recebem atenção, mas precisam de espaço para respirar. Por anos eu dei tudo, mas esquecia de me regar. Agora eu era o meu próprio jardim, podada pelas perdas, adubada pela fé, e enfim pronta para florescer de novo. Os dias corriam mansos. Eu me sentava na varanda ao entardecer e deixava o vento brincar com os fios soltos do meu cabelo. O céu tingido de dourado me lembrava que o tempo passa, mas o que é verdadeiro fica. Pensei em quantas vidas toquei com minhas mãos de enfermeira e em quantas feridas precisei curar sem remédio. Descobri que o coração humano é o paciente mais teimoso que existe. Resiste à cura, adia o perdão e às vezes precisa quase morrer para voltar a bater direito. E o meu, depois de tanta prova, finalmente tinha aprendido a pulsar com serenidade. Certa manhã, fui até o quarto de Augusto e abri as janelas. O sol invadiu o ambiente e iluminou as molduras, os livros, o violão que ele raramente tocava. Ali, no meio da mesa, estava a carta dele. Aquela que eu lia sempre que o mundo parecia grande demais. Dessa vez reli devagar, saboreando cada palavra. Quando cheguei na frase "cuide de si", percebi que essa era a missão mais difícil e mais bonita que ele me deixara. Eu passei a vida cuidando dos outros, dos pacientes, do meu marido, do meu filho. Mas cuidar de mim? Isso eu só aprendi quando já não restava ninguém para cuidar. Aquela manhã foi diferente. Peguei o carro e fui até o mirante, um lugar alto de onde se via o mar inteiro. Levei comigo apenas uma flor branca. Fiquei olhando o horizonte por um tempo, e então joguei a flor ao vento. "Essa é para você, Augusto", sussurrei. A flor flutuou um pouco antes de cair no mar e sumir entre as ondas. Foi ali que entendi que o amor não precisa de corpo para existir. Ele só precisa de memória e gratidão. E as duas eu tinha de sobra. Quando voltei, o céu começava a mudar de cor. As nuvens rosadas se misturavam com o azul, e um arco-íris se formava ao longe. Sorri. Acho que a natureza também sabe agradecer quando a gente finalmente entende suas lições. Enquanto o vento batia, lembrei da frase que sempre repetia aos pacientes:
Respira fundo, vai passar. E pela primeira vez, percebi que essa frase também era para mim. Tudo passa. A dor, a culpa, o medo, a perda. O que fica é o que a gente aprende enquanto espera a maré baixar. Nos dias que seguiram, comecei a escrever. Peguei um caderno velho e comecei a registrar tudo. Não como quem quer lembrar, mas como quem quer ensinar. Escrevi sobre o amor que cura, o perdão que liberta, a dignidade que se planta mesmo em solo árido. Escrevi sobre Augusto, sobre Tiago, sobre mim, e quanto mais escrevia, mais percebia que cada palavra era uma semente que o tempo havia deixado nas minhas mãos. Talvez, quem sabe, um dia alguém leia essas histórias e entenda que a vida não é feita para ser justa. É feita para ser vivida com coragem. O mar continuava a ser meu companheiro. Todas as tardes eu ia até ele, sentava na areia e deixava os pés afundarem. O movimento das ondas me ensinou a linguagem da impermanência. Tudo vai e volta, mas nunca do mesmo jeito. E eu também voltei, mas como outra mulher, mais leve, mais inteira, mais eu. A cada pôr do sol eu sentia Augusto ali no vento e Tiago nas flores que brotavam. Eles nunca foram embora de verdade, só mudaram de lugar dentro de mim. Naquela última tarde, o mar estava mais calmo do que nunca. Sentei na beira e fechei os olhos. O som das ondas parecia respirar junto comigo. Ali, sozinha, percebi que nada me faltava. Nem amor, nem perdão, nem sentido. A vida tinha se completado. Não porque acabou, mas porque enfim se encaixou. Respirei fundo, olhei o horizonte e pensei. Eles me expulsaram de casa, mas foi para me empurrar para minha liberdade. E o vento, como resposta, soprou forte, espalhando o cheiro do mar pela varanda, pelos cômodos, pela alma. O último sopro de uma história que não termina apenas muda de maré, porque quem aprende a nadar nas próprias lágrimas nunca mais se afoga. Hoje, quando o sol se põe e o mar adormece, eu olho para tudo o que vivi e percebo. Ninguém me tirou nada, só me empurraram para onde eu devia estar. O que parecia castigo era chamado de recomeço. A vida me arrancou da casa onde eu era invisível para me levar à beira-mar, onde aprendi a me enxergar de novo. E no fim, o que restou não foi tristeza, foi gratidão. Se você também já foi expulso de um lugar que achava que era o seu, lembre-se disso. Às vezes, Deus usa a rejeição como ponte para sua liberdade. A dor é só o empurrão, o destino é o abraço depois da queda. Eu perdi tudo e encontrei a mim mesma. Agora é com você. O que essa história te ensinou sobre amor, perdão e dignidade? Conta aqui nos comentários de que cidade você está assistindo e se já viveu algo parecido. E se acredita que a vida sempre devolve o que é seu na hora certa? Então se inscreve no canal e ativa as notificações, porque aqui todo dia tem uma nova voz guardada no tempo.